Vamos pegar cada um a sua Bíblia. Seja o livro ou o aplicativo no celular. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir então a palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 4, carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Tem 1 Coríntios e 2 Coríntios. É a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 4, versículo de 1 ao 6. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nós pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Glória a Deus. Pode continuar com a sua Bíblia aberta. Hoje vamos ver então, ponto a ponto dessa palavra do nosso irmão Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo dos gentios. Veja que interessante, é sempre um processo, até preparar a pregação. É sempre um processo de leitura da palavra, de oração, e muitas vezes eu chego no domingo então e não sei o que vou pregar. Chego no domingo, não sei o que Deus quer que eu pregue, ainda não preparei nada, Deus não me tocou em texto nenhum, para estar preparando, estudando, vendo minuciosamente o que o texto quer nos dizer. E hoje à tarde, então, conversando com o irmão Fábio, conversando acerca do Evangelho, das coisas que ele nos traz e das coisas que nós fazemos por conta da graça de Deus. E ele comentou sobre um texto, que é esse texto que nós lemos hoje, que nós vamos ver hoje. E dali na hora o Espírito Santo me tocou, eu tinha algumas pregações já quase prontas, abertas ali, para estar estudando, vendo qual Deus iria guiar, se era alguma daquelas ou não era. E Deus me tocou através dessa conversa, então, nesse texto, a qual nós vamos ver hoje. Então, passei a tarde inteira estudando ele, para que agora eu venha passar para vocês a mensagem que Deus quer e que o Espírito Santo esteja nos guiando para entender, e assim como no que eu vou falar. O que acontece então é que, glória a Deus, por esses testemunhos, porque é muito interessante para mim, é Deus ministrando no meu coração. Eu venho aqui ministrar a vocês um texto, mas um texto que Deus já ministrou no meu coração antes. Impossível seria para mim ministrar para vocês um texto que Ele não ministrou em mim. Eu vou passar para vocês alguma coisa que eu mesmo não fui ministrado por Deus. Mas a palavra então veio para mim, ministrou o meu coração, e agora espero que, pela graça de Deus, ministre o coração de vocês também. O apóstolo Paulo, então, como falei desde o começo, é ele que escreve essa carta aos Coríntios. Na verdade, não se sabe ao certo quantas cartas ele enviou à igreja de Corinto. Pela Bíblia e pela história, a arqueologia, a história da igreja, nós entendemos que podem ter havido 4 ou mais. Pelo que as cartas de Paulo nos demonstram, nos remetem, e nós estudando a teologia, nós sabemos que pelo menos 4 ele enviou. Acontece que a primeira carta aos Coríntios, que nós temos na Bíblia, é a segunda carta que ele enviou. E o que nós temos como segunda carta aos Coríntios é a quarta carta que Paulo enviou. Se vocês lerem a primeira carta aos Coríntios, ele vai falar de uma carta que ele mandou anterior. E uma carta que ele mandou depois. E depois, segundo aos Coríntios, se você ler, ele vai falar também dessa carta que ele enviou antes, que não é a primeira que nós temos na Bíblia. Mas Deus aprove, então, na sua soberania divina,
ter na Bíblia Sagrada estas duas cartas para a nossa instrução. O apóstolo Paulo então passa pela igreja de Corinto, na verdade passa pela cidade de Corinto, né, e planta a igreja na sua segunda viagem missionária. Se você ler o livro de Atos ali, você vai se lembrar que em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo chega em Atenas, então tem aquela passagem muito interessante do apóstolo Paulo ensinando para alguém que não era judeu o evangelho, ensinando para os gentios, um lugar que tinha inúmeros deuses, e o apóstolo Paulo então agora vai ter que expor o evangelho, sem poder dizer, ele vinha passando por cidades onde tinha judeus, ele ia na sinagoga e pregava o evangelho. Aí ele dizia assim, assim está escrito, porque os judeus conheciam o Velho Testamento. Então ele explicava, assim está escrito. Agora em Atenas, no capítulo 17, ele não pode chegar assim, assim está escrito. As escrituras dizem, eles vão dizer, mas qual escritura? Nós temos mais de 11 mil, de 20 mil deuses aqui na cidade, de qual deles você está falando? E daí Paulo, então, maravilhosamente começa a pregar o evangelho para aquelas pessoas que estão ali. O que acontece é que, então, no capítulo seguinte, no capítulo 18, ele chega à cidade de Corinto e ali ele prega o evangelho, né? E mais tarde ele envia suas cartas depois de ter plantado essa igreja. O propósito dessa carta não é um propósito doutrinário. Se você conhece a carta de Romanos do apóstolo Paulo, ela tem um propósito doutrinário gigantesco, é considerado o evangelho dentro do evangelho. Então, sistematicamente é a exposição do que é o evangelho. 16 capítulos expondo o que é o evangelho. Muitas pessoas dizem que o evangelho é simples, né? O apóstolo Paulo, um homem inspirado por Deus, demorou 16 capítulos para conseguir explicar o que é o evangelho e hoje nós estudamos. A carta aos Coríntios não tem esse mesmo propósito, apesar de conter doutrinas a respeito de Deus, de Jesus Cristo, quais nós vamos ver mais adiante. Ele está enviando essa carta para resolver alguns problemas que ainda não tinham sido resolvidos. Se vocês que conhecem a palavra de Deus se lembram, a primeira carta aos Coríntios, ele está ali tratando de alguns problemas da igreja, problemas de divisão, problemas de bagunça na ceia, eles não tinham uma ordem de culto, eles não cultuavam a Deus com ordem e decência, então Paulo vai descrever tudo isso daí. E tinha problemas de imoralidade sexual, problemas com a ceia, né, do vinho e do pão sem fermento, uns chegavam a se embriagar, outros chegavam a nem beber, e Paulo tem que organizar, uns comiam demais, outros não chegavam nem comer, e Paulo então tem que organizar. Nesta carta ele está tentando ainda organizar algumas coisas que não foram melhoradas, alguns problemas que não foram interrompidos com as suas cartas anteriores, para que aquela igreja voltasse a caminhar nos caminhos do Senhor. Veja, era uma igreja corrompida, de fato, mas Paulo não deixa de chamar eles de igreja. Paulo ainda considera eles irmãos, por isso Paulo envia as cartas para que então eles estejam melhorando. Então, alguns problemas pessoais daquela igreja o apóstolo Paulo ainda tinha que resolver. E outro problema é que ele tinha que se defender dos ataques. O que acontece na igreja de Corinto, assim como em outros lugares, fariseus, judeus convertidos ao cristianismo e alguns outros, né, hereges, eles vinham e começavam a caluniar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele nem é apóstolo, ele nem andou com os 12, ele nem está pregando com autoridade da igreja de Jerusalém. O apóstolo Paulo, não, é mentira o que ele está falando. Sim, a salvação é pela graça, por meio da fé, mas calma aí, você tem que dar o dízimo, você tem que se circuncidar, você tem que voltar a praticar as coisas da lei. Não, é pela graça, sim, é através de Jesus Cristo, beleza, mas ainda tem algumas outras coisinhas lá da lei que vocês têm que guardar o sábado. A circuncisão era a maior dela, né? Paulo até vai falar em uma das suas cartas, os do partido da circuncisão, né? A qual o apóstolo Paulo fala aos Gálatas que seria melhor que se castrasse. Não está impondo essas regras antigas à igreja de Cristo, que não tem nada a ver com o judaísmo. Mas muitos judaizantes vinham para dentro da igreja e nós podemos observar eles mesmos hoje. A Arca da Aliança, candelabros, todas essas coisas dos judeus pondo dentro da igreja, tendo uma aparência mística de poder de Deus. Está entendendo? Essas pessoas adentravam nas igrejas, corrompiam as igrejas e falavam mal do apóstolo Paulo. Então Paulo com essa carta tem o intuito também de estar se defendendo. Alguns temas centrais aqui, nós podemos separar 10 temas centrais dessa carta. Para você ver, não é uma carta doutrinária, mas olha os temas que o apóstolo Paulo trata aqui, com profunda, de certo mesmo, profunda instrução bíblica, já que ele vem do judaísmo e aprendeu aos pés de Gamaliel, que era o maior rabino da época dele, até então Cristo encontrar ele e revelar o evangelho.
Ele trata então sobre Deus Pai, sobre Deus ser o nosso Pai, sobre a realidade de Satanás, as obras das trevas, a qual ele diz também nesse texto que a gente leu. Ele fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a autoridade do Antigo Testamento. Ele fala sobre a imortalidade, ou seja, a nossa vida eterna. Ele fala a função e os propósitos do sofrimento do crente. O crente sofre, mas qual é o propósito de Deus permitir com que nós sofremos? Se nós somos filhos dele, porque ele permite então que a gente sofra. Ele trata também nesta carta a esperança cristã, a esperança que nós temos da vida eterna, da volta de Jesus Cristo. Ele fala também no capítulo 8 e 9 sobre as ofertas, sobre o uso do dinheiro. Fala também sobre a defesa do apostolado dele, como a gente já tem visto aqui. E hoje vamos entender o que ele está nos dizendo então nesse capítulo de número 4. Se vocês leem em casa depois o capítulo de número 4 inteiro, ele é magnífico. Eu acho dessa carta aqui, ele é o capítulo mais espetacular desta carta, qual o apóstolo Paulo, ele coloca o coração dele escrevendo isso daí, ele está defendendo o apostolado dele, o ministério dele. Então dá para ver, se você orar e estar em comunhão com Deus, lendo esse capítulo, você vai ver que você vai conseguir sentir o sentimento do apóstolo Paulo e o Espírito Santo se movimentando dentro de você. Sigam comigo então, desde o versículo 1 aí, que nós vamos ver ponto a ponto, do que esta carta, de maneira expositiva, do que esse capítulo nos ensina. Amém? Então deem um glória a Deus aí. Versículo 1 de 2 Coríntios capítulo 4 diz assim, a primeira coisa que nós temos que entender aí, começa assim, portanto. Quem já congrega aqui com nós, os irmãos que já nos assistem em casa, já me conhecem há mais tempo, sabem que eu prego expositivamente, então explico versículo a versículo, e antes de nós começarmos a ver, nós temos que entender o que ele está falando com essa palavra, portanto. Portanto, quem já congrega aqui já sabe que significa, sempre quando você lê porque ou portanto, pois, então, sempre que você lê isso na Bíblia, quer dizer que ele está concluindo um raciocínio. Portanto, o que concluiremos do que eu estou falando? Eu estou falando algumas coisas para vocês. Portanto, qual que é a conclusão disso? Então, para que a gente entenda para frente o que ele vai falar, eu tenho que entender um pouquinho do que ele estava falando atrás, correto? Se eu vier aqui pregar para vocês e não explicar o portanto, vocês não vão entender o porquê o apóstolo Paulo estava falando isso. Portanto, o quê? Portanto, por quê? Então, o que acontece é que no capítulo 3, o apóstolo Paulo estava defendendo o seu ministério e ele estava falando a respeito da crescente glória da nova aliança e da decrescente glória da antiga aliança. O que significa isso? Paulo está falando que a glória do evangelho da nova aliança de Jesus Cristo está crescendo, está se espalhando, está tomando um número grandioso de proporção de pessoas, mas a antiga aliança, o judaísmo, a lei de Moisés, ela está decrescendo, ela já foi encerrada com Cristo na cruz daquela antiga aliança. Então ele está falando assim, sabe o que esses judaizantes vêm correndo falar para vocês? Tem que ser circuncidado, tem que guardar o sábado, a arca da aliança, os candelabros, tem que ter esses objetos dentro do lugar de culto. Sabe o que é isso daí? Isso daí já acabou, isso daí já é passado. Isso daí a glória disso, teve glória no passado, mas está caindo. Agora é a cruz de Cristo, são os objetos cristãos da fé. A Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, entender o que Jesus nos deixou. E isso, o Evangelho de Cristo, é que está crescendo. Esta glória está crescendo. Então, portanto, ele estava falando da nova aliança, da glória da nova aliança. E agora ele conclui e ele vai continuar dizendo o que a gente vai ver mais à frente. Se você voltar no capítulo 3 ali, você pode ler comigo o versículo 13 e 14 para que vocês entendam um pouquinho do que o apóstolo Paulo estava falando. 2 Coríntios 3, versículo 13 ao 14, diz assim, não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvencia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Moisés, ele subia ao monte falar com o Senhor, Muita gente sobe ao monte hoje achando que vai acontecer coisas sobrenaturais. Deus não mandou nunca mais fazer isso daí. Ele mandou lá no Antigo Testamento fazer isso daí. Então subia lá, a glória de Deus descia e o rosto de Moisés, a Bíblia diz que ele ficava brilhando com a glória de Deus. E quando ele descia, as pessoas se apavoravam. Então ele usava um véu, ele cobria o rosto.
Paulo está falando que continuar seguindo essas coisas da antiga aliança é como se você tivesse um véu na frente do teu rosto que você não consegue ver a glória de Cristo. Então, quando os fariseus, os judeus se esforçavam seguindo a lei para obter a salvação, que é impossível pelo esforço humano ou por seguimento da lei, eles estavam como colocando um véu na frente deles. O meu esforço fica como um véu na frente e eu não consigo ver o Evangelho de Cristo. Eu não consigo ver a glória de Deus. É como Moisés, então, quando tampava o seu rosto. E ele diz que a única maneira desse véu ser removido é em Cristo Jesus. É através da cruz de Cristo, do Evangelho verdadeiro. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui sobre o evangelho estar encoberto para aqueles que estão se perdendo. Porque o apóstolo Paulo vinha falando antes. Se você entender isso, você entende o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mas se o meu evangelho está encoberto para os que estão perecendo, está encoberto. Tá, mas está encoberto? De onde que ele tirou isso daí? Do capítulo 3, que ele já vinha falando desse véu que estava sobre o rosto, então sobre essas pessoas que não conseguem enxergar a glória de Cristo sobre o Evangelho. Agora você pode entender o que ele diz aqui, do portanto para frente. Ele está lutando, defendendo o Evangelho a respeito desses ataques que ele estava vivendo, que ele estava tendo, desses judaizantes que adentram a igreja, que se infiltram dentro da igreja e querem colocar então essas coisas que não tem nada a ver com Cristo, essas tradições, essas regras que já passaram, são da antiga aliança. O texto continua dizendo ainda assim no versículo 1, portanto, visto que temos esse ministério, algumas traduções podem estar assim, pelo quê? Pelo que temos esse ministério? Visto que temos esse ministério, o motivo, a razão pelo qual temos esse ministério, qual é o motivo de eu ter esse ministério? De proclamar a palavra de Deus. Por que Paulo se tornou um apóstolo, foi chamado para ser apóstolo? Qual é o motivo? O esforço dele? Ele correu atrás, ele buscou a Deus, ele foi atrás do Senhor, portanto, pelo que temos esse ministério, qual é o motivo dele pregar a mensagem, qual é o motivo dele sofrer tanto, qual é o motivo dessas pessoas estarem caluniando ele? Ele continua o texto dizendo, pela misericórdia que nos foi dada, ainda no versículo 1. Então, por que nós temos esse ministério da proclamação do Evangelho, assim como o apóstolo Paulo? Por que eu e você temos esse dever querigmático, que significa proclamar o Evangelho? O primeiro dever da igreja não é obra social. A igreja não é ONG, apesar dela fazer obras sociais, ajudar as pessoas carentes, ajudar os irmãos que estão necessitados. Mas o primeiro dever da igreja é proclamar o Evangelho. E o apóstolo Paulo diz aqui, nós só temos esse ministério da proclamação do Evangelho pela misericórdia de Deus, que não foi alcançada por nós. Não foi nós que corremos atrás de Deus, mas que Ele nos deu, que nos foi dado. Ele está falando da graça. Ele está falando da graça de Deus, o favor imerecido. Efésios no capítulo 2, versículo 4 ao 5, você não precisa abrir, você pode acompanhar no telão, no projetor. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus derramou a sua misericórdia sobre a nossa vida, Deus ele se achegou a nós, essa misericórdia foi dada a nós quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos, nas transgressões. Deus foi misericordioso conosco antes mesmo da gente pedir perdão, antes mesmo da gente sentir a presença dele. É a misericórdia dele que nos foi dada. Nós só podemos proclamar a mensagem hoje porque a misericórdia de Deus nos alcançou. E olha que interessante, o texto continua e ele diz assim: não desanimamos, ou seja, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Essa palavra desanimamos aqui no grego, no original, na linguagem original, nas línguas originais, ele significa perder a coragem, cansar-se, temer, desesperar-se. O apóstolo Paulo está dizendo assim: por mais que eles me atacam, por mais que eles me caluniam, eu só prego a mensagem de Deus, eu só prego o Evangelho pela misericórdia de Deus. E sabendo que a misericórdia de Deus me alcançou, eu não temo. Eu não vou me amedrontar perante essas afrontas, eu não vou me amedrontar se a minha família ficar contra mim, eu não vou, porque isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Os parentes dele, judeus, perseguiam ele, tentavam matar ele. E outros judeus que também eram seus patrícios adentravam as igrejas falando mal dele. Tentava distorcer a visão que aquela igreja tinha do apóstolo Paulo, mesmo depois de conhecer o Evangelho através da vida do apóstolo Paulo. Ele diz assim: eu não desanimo, eu não vou me amedrontar, eu não vou ir para trás.
Eu não vou recuar na pregação do Evangelho, porque não depende de mim, não são as minhas forças, foi a misericórdia de Deus que me alcançou, foi a graça de Deus que me alcançou. Se Deus me resgatou, se Deus me alcançou, eu já não preciso mais temer o que vem pela frente, a afronta, a perseguição. Nesta carta o apóstolo Paulo fala muito da defesa do seu apostolado. Ele vai falar que ele sofreu 5 vezes o castigo de Cristo. Sabe as chibatadas que Cristo levou, que é uma quarentena menos uma, ou seja, 39 chibatadas com aquele chicote azorrague, que tinha fios de ferro com ossos de carneiro quebrado na ponta, ou seja, para ter fio. Cristo, 39 chibatadas dessa daí cortando as costas de Cristo. Por amor a nós. O apóstolo Paulo sofreu isso 5 vezes. A teologia, a história explica que o apóstolo Paulo ele andava curvado, porque tinha tantas cicatrizes nas costas dele, porque você sabe, quando tem uma cicatriz a pele já não estica como antes. Paulo teve tantos cortes nas costas dele que ele andava curvado. E o apóstolo Paulo falava assim: a misericórdia de Deus me alcançou, por isso eu não desanimo, por isso eu não me amedronto. O apóstolo Paulo, 2 vezes o navio que ele estava naufragou, ele foi apedrejado, apanhou de varas, inúmeras vezes ele foi perseguido, e o apóstolo Paulo diz assim: eu não tenho medo, eu não desanimo. E no final desse capítulo ele vai falar bem assim: os nossos sofrimentos breves e momentâneos. O apóstolo Paulo, que sofreu 5 vezes o castigo de Cristo, que naufragou 2 vezes. Uma vez, num dos seus naufrágios, ele chegou numa ilha, daí ele era prisioneiro indo a Roma, né? Aí o que acontece é que ele chega nessa ilha, ele vai pegar alguns gravetos ali para o fogo, porque eles estavam molhados, né, para se aquecerem. Uma cobra pica ele, uma víbora pica ele, o povo daquela cidade diz assim: olha aí, ó, esse daí é um bandido dos mais perigosos. Não morreu no naufrágio, mas a ira divina chegou sobre ele, e ele vai morrer agora. Daqui a pouco ele vai inchar e vai morrer. Que nada, o apóstolo Paulo chacoalhou aquela cobra, jogou no fogo e continuou pregando o evangelho. Só a ilha inteira se converteu. Só a ilha inteira se converteu. Não morreu, depois começaram a achar que ele era um Deus. Ele é um Deus, ele é um semideus. Daí ele começa a pregar o evangelho, então explica para aquelas pessoas, cura algumas pessoas naquela ilha e se converte. Esse apóstolo Paulo que sofreu tanto, muitas vezes a gente reclama tanto na nossa vida, né? Veja só o apóstolo Paulo falando assim: a misericórdia de Deus se achegou a mim, por isso eu não desanimo. Por isso eu não me amedronto, comparado ao que pode vir ou o que já veio. Eu não me amedronto com essas afrontas dele, não me amedronto com ele estar falando mal de mim. O apóstolo Paulo está denunciando o erro e está defendendo o seu ministério, porque ele sabe que é a misericórdia de Deus, mesmo que me rejeitem na minha pregação, mesmo que fiquem contra mim, eu não desanimo, eu não perco a coragem em meio a toda essa perseguição, a meio a todo sofrimento. Eu não deixo de proclamar a mensagem, porque eu sei que só consigo proclamar a mensagem por conta da graça de Deus. Versículo 2, vamos ver ponto a ponto o versículo 2, para que a gente entenda o que o apóstolo Paulo continua falando e por que o apóstolo Paulo fala. Amém? 2 Coríntios, então, capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo continua falando: antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Até aí, só para que vocês entendam. O apóstolo Paulo sofria algumas acusações. E uma dessas acusações era esta: que ele tinha interesses por trás. Ele pregava um evangelho, ele distorcia o evangelho porque ele tinha alguns interesses. E ele já começa na sua carta de 2 Coríntios, no capítulo 1, nesta carta, no capítulo 1, versículo 15 ao 17, ele fala assim: confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Ou seja, o apóstolo Paulo está esperando que essa igreja oferte na vida dele para ele continuar as suas viagens missionárias. Ele fala assim: quando planejei isso, será que fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? O apóstolo Paulo está dizendo assim: essas pessoas estão nos caluniando, estão me caluniando, mas vocês me conhecem? Por acaso eu estou planejando coisas contra vocês? Por acaso agora os meus planos de pregar o evangelho, de ajudar, de abençoar vocês e esperar que vocês ofertem na minha caminhada para que eu continue pregando o evangelho para mais pessoas, será que eu faço isso levianamente? Será que eu estou fazendo isso, esses planos, será que são baseados na glória de Deus, fundamentados em Deus, ou será que são planos humanos? O apóstolo Paulo está falando assim: eu não quis tirar nada de vocês, eu não tenho propósito de enriquecer com o evangelho. Pelo contrário, estas obras, o que ele fala ali no versículo 2 do capítulo 4, né? Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos,
porque ele fala que quem faz isso são aqueles que atacam ele, que pregam o evangelho ou um evangelho distorcido, mas na verdade eles têm um segundo plano, eles têm um plano por baixo disso daí, eles têm um procedimento secreto. Vamos fazer dessa maneira, porque daí vamos atingir o objetivo que a gente quer. Vamos pregar dessa maneira para enriquecer, vamos pregar dessa maneira para encher a igreja, vamos pregar dessa maneira, vamos usar do emocionalismo para tocar no coração das pessoas, se aproveitar das pessoas, porque nós temos um outro intuito por baixo. E ele diz, nesta mesma carta, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 17, o seguinte versículo: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridades, como homens enviados por Deus. Nós não somos... O apóstolo Paulo, veja bem, que interessante isso, né? O apóstolo Paulo conviveu com essas pessoas, passou pela cidade de Corinto, curou pessoas, a glória de Deus se manifestou ali, ele pregou o evangelho, né? Pessoas se converteram, e depois de um tempo, eles conhecendo o apóstolo Paulo, chega então algumas outras pessoas se dizendo mestres, se dizendo profetas, se dizendo pastores, e começam, e se dizendo até apóstolos, que depois nessa carta ele também fala sobre isso daí, dizendo que o apóstolo Paulo estava errado. Uma igreja que conhecia eles, que aprendeu o evangelho através da vida dele, depois acabam ficando contra ele, acabam suportando a heresia e virando as costas para a verdade. Isso acontece muito. Muitas pessoas já passaram por aqui e fizeram isso. Muitas pessoas que eu já conheci no meio da minha caminhada já fizeram isso. Pessoas que a gente prega o evangelho, cuida delas, e depois qualquer outra historinha, alguma calúnia, alguém vai falar alguma outra coisa, elas viram as costas. Você no seu dia a dia, se você prega o evangelho, você vai passar por isso também. De você ajudar pessoas, de você pregar o evangelho, de você auxiliar essas pessoas e depois essas pessoas saírem te caluniando. Qual que é a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude? Pela misericórdia de Deus que nos foi dada, não desanimamos. Não perdemos a coragem, não desfalecemos, porque nós pregamos o evangelho pela glória de Deus, e nós não pregamos o evangelho, nós não queremos que as pessoas mudem de vida por conta de uma placa, de um ministério. O intuito de pregar o evangelho não é trazer pessoas para aglutinar junto comigo. Às vezes a caminhada que Deus tem é para que a pessoa vá para outro lugar. Mas muitos pregam mais a placa do que o evangelho. Muitos têm um segundo plano. O apóstolo Paulo fala: eu não ajo dessa maneira, eu não sou assim. E olha só que interessante, o texto continua: não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. E a palavra engano aqui no grego, nesse versículo 2, ela significa exatamente truque. Eu não uso de nenhum tipo de truque para pregar o evangelho de Deus para vocês. Eu não uso de astúcia. Em algumas traduções pode estar escrito astúcia. Não usamos de truque, nem torcemos a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi acusado de usar truques. Veja só as acusações que o apóstolo Paulo estava sofrendo. Depois de pregar o evangelho, essa igreja se converter, essas pessoas se converterem a Jesus Cristo, estavam falando que ele estava usando de alguns truques. Ele prega o evangelho, mas ele usa truques para nos enganar, como se fosse alguém jogando carta, e para ganhar essas pessoas, para ganhar o jogo, ele usasse de algum truque para enganar essas pessoas. Então por isso que elas estavam com eles. Veja que interessante, os argumentos contra Paulo era ele sofre e por isso ele não é de Deus. Se ele sofre tanto, ele não é de Deus, porque se ele fosse de Deus, Deus ia guardar ele não ia sofrer tanto assim. E outro, mas ele só alcançou vocês porque ele usa de truques para convencer vocês. A palavra engano aqui significa exatamente truque. No capítulo 12 desta mesma carta, no versículo 16 ao 17, diz assim: seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura, eu explorei por meio de alguém o que lhes enviei? Eu os explorei, porventura, eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? O apóstolo Paulo está sendo sarcástico aqui com ele. Por acaso eu usei de astúcia para prender vocês? Não é o evangelho que segurou vocês aqui? É as minhas táticas, são os meus truques que seguraram vocês aqui? Por acaso alguém que eu enviei aí para levar as minhas cartas, eu usei essas pessoas para tirar alguma coisa de vocês? Para sugar vocês em alguma coisa? O apóstolo Paulo ainda continua a defesa do seu evangelho, do evangelho que ele prega, do evangelho da cruz. No capítulo 11, no versículo 3 ao 5, ele diz que quem faz isso não é ele, mas são os que acusam a ele. Olha que interessante. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia,
a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um evangelho, lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos, entre aspas aqui, que o apóstolo Paulo está sendo sarcástico. Ele está falando bem assim: eu não quero que vocês sejam enganados. É isso que ele está falando aqui. Quem usa truques, quem engana vocês não sou eu, são esses que vêm aí e se dizem superiores que os outros. Ele vai chamar essas pessoas, esses falsos, esses hereges de tais super apóstolos, porque o apóstolo Paulo sabe que apóstolo só tem os 12 e ele que foi escolhido por Deus. Não existe apóstolo depois dele, mas ele diz aqui, mas esses tais super apóstolos, eles se vangloriam, eles se gavam, eles dizem ser melhor, e quando eles vêm pregando esse evangelho que não é o evangelho de Cristo, quando eles vêm mostrando um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, aquele que eu já preguei para vocês, vocês então recebem eles. Daí eles vocês relevam, mas eu quando prego o evangelho da verdade, vocês daí querem ficar de mimimi, como dizem nos dias de hoje. E vocês vão entender porque é exatamente isso que Paulo está falando, da dureza do evangelho, que ele diz, quando eles vêm pregando essas mentiras, vocês aceitam, mas quando eu prego o evangelho como ele é, que é duro, né? Então daí vocês querem ficar contra mim, vocês querem achar um jeito de dizer que eu sou o falso da história, mas eu não sou nem um pouco inferior a esses tais superapóstolos, ele diz aí, esses tais superapóstolos, né? Que com a criptonita que é o evangelho, eles acabam fraquejando em qualquer exposição das escrituras, porque não sabem. Eles que distorcem a palavra, praticamente a maioria das instituições religiosas hoje, infelizmente, torce o evangelho. Vocês não veem eles explicando a Bíblia, tanto que a maioria das pessoas nem gosta que explique a Bíblia. As pessoas gostam de ouvir que as 5 pedras de Davi significam alguma coisa. A primeira pedra significa uma coisa, a outra significa outra. Mentira? É mentira, a Bíblia não diz isso. Uma vez eu vi a pregação, eu já citei isso aqui em uma das minhas pregações. Tem a passagem que 4 amigos trazem o paralítico e descem estava cheio de pessoas ao redor ali, né, daquela casa onde Jesus estava. Eles não conseguiam adentrar com a maca, então eles sobem no telhado da casa, abrem e descem o paralítico ali na sua maca por cordas. E daí a pregação estava indo tão bem, eu falei, nossa, olha só que bênção, né? E você tem que ter 4 amigos igual esse paralítico, porque muitas vezes você não consegue ir na igreja, Satanás está impedindo que você vá na igreja, então você tem que ter o amigo que é o atitude, o perseverança, o não sei o que. Eu falei, mas cara, esses caras são criativos, porque a história é bonita, só não tem na Bíblia. Eles pegam a Bíblia e torcem, eles usam um truque e as pessoas ficam maravilhadas. A partir do momento que começam a escutar o evangelho verdadeiro, algumas delas rejeitam, que é o que o apóstolo Paulo vai falar aqui. Não, explicação bíblica, não, a letra mata. No capítulo 3 é o texto onde o apóstolo Paulo diz a letra mata. E se você ler o capítulo 3 dessa carta, você vai ver que ele não está falando de estudo bíblico. Nem tinha Bíblia naquela época, só tinha o Velho Testamento, o cânon nem tinha sido formado. Como é que ele está dizendo que não era para estudar o que não existia? Mas a letra mata, mas o Espírito vivifica, então não fique estudando muito a Bíblia. O texto está falando que a antiga aliança, que é o que ele está tratando no capítulo 3, veio para mostrar que o homem é pecador, que merece a morte, mas o Espírito, a aliança de Jesus Cristo é que trouxe a vida, a graça de Deus. Não está falando nada sobre estudar a Bíblia. Se tu ler o capítulo inteiro, você vai entender. Mas esses homens usam de truque, esses tais superapóstolos, que se julgam os maiores. O apóstolo Paulo diz que ele não faz dessa maneira. Pelo contrário, nós denunciamos isso. Nós expomos essas obras das trevas à luz. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. A palavra adulterar aqui, né, nesse trecho, vem do grego falsificar. A palavra original grega é falsificar. Para vocês terem um exemplo de como eles fazem, como essas pessoas adulteram o evangelho, é como, pense comigo, o leite, né? O agricultor vai ali, tira o leite da vaca e ele sai aquele leite purinho da vaca. Então o que ele faz? Ele coloca água, vamos imaginar, né? Ele coloca água dentro, né? Para que tenha mais quantidade. Então quando você olha, é branco, a consistência é a mesma, mas quando você vai tomar não é o mesmo leite. Ele é diferente, ele está adulterado. Mas quando você olha é igual. Então ele está dizendo assim, essas pessoas que adulteram o evangelho, você olha, parece ser o evangelho. É bonito ver essas pessoas pregando. Muitas vezes a gente se emociona. Eles usam os versículos bíblicos, eles usam textos bíblicos, mas não é o evangelho.
É um evangelho adulterado, são partes da Bíblia, e daí você vai dizer assim, não, mas está certo, ele está aqui na Bíblia. Daí você vai ler o contexto, não está falando nada daquilo ali. Ele está distorcendo, ele está adulterando o evangelho de Deus. Estas pessoas estão adulterando. Veja a responsabilidade. Nós que sabemos o evangelho verdadeiro, não importa a afronta, não importa a perseguição. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. Pela misericórdia de Deus que nos foi dada, pela graça de Deus que veio até nós, nós não podemos agir como eles e nem continuar permitindo que eles ajam dessa maneira. Você vai dizer assim, então vamos invadir a igreja, tacar fogo, vamos começar a quebrar essas mesas, vamos arrancar esses falsos pastores. Não. Qual é a maneira de vencer as trevas? Quando a luz chega a um local, não há mais trevas. Quando a luz do evangelho brilha, não há mais trevas. Não há como permanecer em trevas quando a luz de Cristo brilha, que é o que o texto também vai estar nos dizendo mais à frente. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha só que interessante esse texto, falando de pessoas que distorcem, que adulteram o evangelho, que pregam um outro evangelho. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo também está defendendo o seu apostolado. Porque nas igrejas da Galácia, da região da Galácia, esses também judaizantes vão ali pregar. Se você ler o livro de Gálatas, você vai entender o que o apóstolo Paulo está tratando aqui com os coríntios também. Viam e distorciam. O apóstolo Paulo começa já descendo a lenha. O apóstolo Paulo nem cumprimenta direito a igreja de Gálatas nessa carta. Ele já começa falando do problema. A ponto dele chegar, e na tua Bíblia em casa talvez vai estar a tradução assim, insensatos. No capítulo 2, se eu não me engano. Mas a tradução de insensato é louco. Ele está falando assim, loucos, vocês abandonaram o evangelho da verdade para seguir outro evangelho. E ele diz assim, que não é o evangelho. Daí dá um nó na cabeça. Tá, mas vocês estão ouvindo um evangelho que não é o evangelho, mas é outro evangelho? E daí quando você vai estudar o grego, as línguas originais, você entende ali. Outro evangelho, ele é parecidíssimo com o evangelho. Ele tem as mesmas características que o evangelho. A linguagem é igual do evangelho. Parece que eles estão falando a respeito de Jesus Cristo, mas não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. E daí ele continua dizendo assim, no versículo 8 e 9, Gálatas capítulo 1. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado ou anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Amaldiçoado, simples assim, simples assim. Não julgueis, pastor, não julgueis. Não julgueis, vamos distorcer um pouquinho. Não julgueis, deixa que Deus vai se entender com eles. Você não tem que falar do ministério do outro não lá. Você não tem que falar do pastor lá que faz essas coisas. Deixa que Deus vai se entender com ele no final. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui? É isso que nós estamos vendo aqui? Que seja amaldiçoado. Meu Deus do céu, esse homem não é de Deus. Né? Meu Deus, olha só que ultraje. Amaldiçoado, exatamente isso. Amém ou não amém? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu não adaptei o evangelho para pregar para vocês. Eu não adaptei, eu não usei de truque nenhum. Eu não adulterei o evangelho. Tem muita gente que adultera o evangelho, que prega o evangelho, mas dá uma adulterada ali, né? Eu não adaptei o evangelho. Calma aí, não vamos ofender, vamos devagar. O evangelho, sabe o que é o evangelho? Para você pregar o evangelho para alguém, você já vai ver nos 2 primeiros capítulos de Romanos, que é a exposição do evangelho. Você vai chegar para a pessoa, você precisa de Jesus. Sim, mas eu acredito em Jesus. Não, mas ele morreu na cruz para você. Sim, eu acredito. Eu pago minhas contas, sou uma pessoa boa. Todo mundo vai dizer que é uma pessoa boa. Ou aquele que vai dizer que não é uma pessoa boa, ainda vai dizer, acredito, mas então me fala aí o que é o evangelho. A pessoa não sabe. Então o que acontece? Paulo, quando ele fala do evangelho, o que é o evangelho? Você tem que mostrar para a pessoa que ela é pecadora. Às vezes vai ser chorando com ela, às vezes vai ser sendo um pouco mais duro, mas a exposição do evangelho, o que é o evangelho? A palavra evangelho significa boa notícia, boas novas, mas essa boa notícia começa com uma má notícia. Porque se a boa notícia é que nós somos salvos por causa de Jesus Cristo, eu tenho que saber por que eu sou salvo. Então começa com uma má notícia, que é qual? Nós todos somos pecadores e precisamos de Cristo. Desde o nascimento até o fim da vida, nós somos pecadores e precisamos de Cristo. Então, quando você for pregar o evangelho, você vai ter que mostrar para a pessoa primeiro que ela é pecadora. Depois ela vai entender que ela precisa de Cristo. Senão todo mundo acha que é bom, que paga suas contas, que cumpre com seus deveres na sociedade. O apóstolo Paulo fala assim, eu não adaptei o evangelho. Eu não cheguei falando para vocês assim, aceite Jesus que ele ama vocês.
O evangelho não começa com Jesus ama vocês. O evangelho começa com João Batista pregando: arrependam-se, raça de víboras. Com Jesus vindo depois e falando: arrependam-se porque é chegado o reino do céu. Esse é o evangelho. Ah, se alguém pregar diferente, seja amaldiçoado. Não é pregar de forma diferente, está entendendo? É adulterar esse evangelho. Se alguém começar o evangelho falando que você é o ouro puro de Ofir, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, mentira. Você não reflete nada, meu irmão. Você é pecador, cara. Você vai dizer que você é podre, eu podre, reflete a imagem da glória de Deus. Só depois de Cristo nas nossas vidas e por causa de Cristo nas nossas vidas. Para começar a pregar o evangelho, você tem que saber o que é o evangelho. O apóstolo Paulo fala assim: eu não adaptei essa mensagem aqui não. Eu vim e falei para vocês o que tinha que falar. Sabe por que eu sou perseguido? Porque eu estou pregando a verdade. Agora tem muito herege aí fora que quando a gente diz: esse daí é um herege, ele prega mentira, ele diz que está sendo perseguido também. Mas aí você vai analisar o que ele prega, você vai ver que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, e muitas pessoas estão sofrendo lá fora. Muitas pessoas estão sendo enganadas por esse falso evangelho. Paulo está falando assim: eu não amenizei a palavra de Deus. Eu não usei de politicagem, a gente costuma dizer aqui, né? É a política de boas vizinhanças. Não, cada um faz o que quer. Não, você tem que ir com mais calma. Não, você tem que orar para que Deus prepare um momento para você falar de Jesus. É óbvio que você vai preparar para Deus preparar um momento. Você vai orar para que Deus prepare um momento. Sabe qual que é o momento? Quando você chegar perto dessa pessoa. Não é um momento, não é uma oportunidade de falar do evangelho para essa pessoa? Não, tem que ter um momento específico. Sim, então deixa ela indo para o inferno, por culpa tua, porque no Velho Testamento Deus fala bem assim: se eu disser que o pecador vai morrer, e eu mandar você avisar ele, e você não avisar, o sangue dele, ele vai para o inferno, ele vai morrer, mas o sangue dele eu vou cobrar de você. E se você avisar e ele não escutar, aí é tudo com ele, aí já não está mais sobre você. Mas Deus, por isso nós temos esse ministério, por causa da graça de Deus nós temos esse ministério. Nós não desanimamos, nós não perecemos, nós não nos amedrontamos e não torcemos a palavra de Deus. Não usamos de truque para encher a igreja, não usamos de truques ou de adulteração do evangelho para atrair mais pessoas. Nós não vamos usar dessa maneira, nós vamos pregar o evangelho como tem que ser pregado. Ah, mas tem a igreja sendo cheia, olha as pessoas sendo abençoadas. Nem vou falar agora, mas pra frente vocês vão ver o que é. Muitos lugares, eu não estou falando que toda igreja que enche é igual a essas, mas compare o evangelho, compare o que o pastor está pregando, o que aquela pessoa está pregando com a Bíblia, veja se é contextualizado, se é o que diz o resto. Portanto, tem que ver o que veio antes, para que eu não venha distorcer aqui, você tem que saber isso. Epa, calma aí, sempre que eu escutar a palavra portanto e alguém vir me falar alguma coisa, tá, eu quero saber o que veio antes, porque senão a pessoa pega o texto e distorce da maneira que ela quer, e vem aqui e fala outras coisas. Portanto, o que diz antes? Eu prego por causa da nova aliança, prego por causa da graça de Deus, eu não prego o evangelho da prosperidade, eu não prego esse evangelho coach que dizem aí esses hereges aí fora. Você é justo como Deus é justo, você é o centro do coração de Deus. Veja a responsabilidade. Toda vez que você deixa de pregar o evangelho na sua caminhada, todo dia que você deixa de proclamar o evangelho para as pessoas que estão ao teu redor, você também é culpado dessas pessoas estarem perecendo. Você também, eu também sou culpado das pessoas estarem perecendo. Sabe, porque muitas vezes eu pensava assim, tinha tempos que eu pensei dessa maneira, hoje eu não penso mais assim. Não, a pessoa vai lá, naquele lugar, assim como nós já fomos nesse lugar, acredito que todos que estão aqui, provavelmente já foram em lugares que distorcem a palavra, eu pensava assim, não, eu vou orar por essa pessoa, né? Não vou falar nada, não vou confrontar essa pessoa, deixa que o Espírito Santo vai mostrar. É lógico que o Espírito Santo vai mostrar, mas quem tem o dever de pregar para ela sou eu. Então hoje eu já não tenho mais medo de dizer, lá é errado, lá são hereges, lá pregam um falso evangelho. Eu tenho o dever de proclamar a verdade. Você, cada um de vocês aqui tem o dever de proclamar a verdade. Nós como igreja temos esse dever de não amenizar o evangelho e denunciar aqueles que amenizam. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: vocês bem sabem a nossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Simples assim. Não prego para agradar ninguém. Muitas pessoas vão se agradar, outras não. Vão se agradar não por causa de mim, vão se agradar por causa que é a palavra de Deus. Não prego para bajulação, não prego para ficar rico. Deus é nossa testemunha, Deus é minha testemunha. Não uso de nenhum tipo de adulteração do evangelho, não uso de nenhum tipo de truque. E eu vou falar para vocês, o evangelho não é atraente. A palavra de Deus não é atraente.
Ih, mas esse cara está falando do grego, está explicando aqui ponto a ponto, versículo a versículo. Meu Deus, eu não consigo mais aguentar mais. Não, 1 hora de pregação, 2 horas de pregação. Naquela época os caras pregavam, olha só, eu gosto de falar disso daí, os irmãos que já escutaram aqui, os puritanos no século XVI, XVII, né, eles foram chamados de puritanos por serem, estavam tirando onda deles, eles se acham puros, essa galera se acham puro. Eles exigiam dos pastores da igreja ter 3 cultos por dia. Hoje tem 2 cultos por semana e muitas vezes nós não viemos em todas as atividades da igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que se reuniam todos os dias. Todos os dias. E hoje a gente não se reúne todos os dias e quando se reúne muitas vezes acha demais. A igreja do passado exigia ter mais cultos. Hoje essa pregação passada de 40 minutos todo mundo quer ir embora. E depois até tem a música que a gente canta, né? A gente escuta, uma vida é pouco para te amar, me dá a eternidade. Sim, ama a Deus tanto que não consegue ficar no culto. A gente às vezes faz uma oração de 1 hora aqui, louvores, e o que acontece? A gente termina essa 1 hora com o sentimento de querer mais, eu queria orar mais, eu queria ficar mais. Mas a palavra de Deus não é atraente para quem escuta lá fora. A palavra de Deus não é atraente, está explicando, aprendendo, eu não quero aprender, eu quero que o meu problema seja resolvido. É financeiro, então Deus vai abençoar. É cura, então Deus vai abençoar. As pessoas querem que Deus resolva os problemas, é o gênio da lâmpada, esfrega a Bíblia ali, sai o Espírito Santo e daí você tem 3 pedidos. As pessoas brincam com Deus, diminuem Deus. O Deus da Bíblia é o Deus que se achegou até nós, não que a gente correu atrás dele. E nós temos esse ministério. O apóstolo Paulo continua falando, no mesmo versículo, siga comigo, diz assim: pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, explicando minuciosamente a verdade, com clareza, ele não está falando nada que não é claro. E se precisar ele repete, se precisar eu repito também, pode me chamar depois do culto aí que eu explico melhor se vocês quiserem. Não torço a verdade, mas pelo contrário, exponho a verdade claramente. Olha só que interessante, 2 Coríntios 4, versículo 1 ao 4. Daí depois vocês reflitam, se não é isso que está acontecendo nos dias de hoje. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, ou comichão nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si próprios, eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. É mais fácil? É 2 Timóteo 4, versículo 1, né, em diante. Veja bem, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. O que significa isso? Seja conveniente ou seja inconveniente, pregue a palavra a todo tempo, seja tempo ou seja conveniente. Não, agora é o momento de pregar o evangelho. Agora não é o momento de falar de Jesus. Você pregue aí também, pregue a tempo e fora de tempo, pois virá o tempo que não vão suportar mais ouvir a verdade. As pessoas não vão querer mais estar no culto, não vão suportar ouvir a exposição clara das escrituras sagradas, elas não vão querer ouvir. Mas elas vão adotar mestres para si próprios conforme os seus desejos. Desejo de cura? Então vou lá. Prosperidade? Eu vou lá. Quero que falem bem de mim, quero que falem que eu sou importante para Deus, quero que falem que eu sou o centro do coração de Jesus, então eu vou lá, conforme o meu desejo, não é conforme o desejo de Deus, não é conforme a palavra de Deus, é conforme eu quero, então eu vou lá. Deixando a verdade de lado e começa a dar ouvido a mitos. E muitos deles são até feitiçaria, doutrinas de demônios, que nós vamos ver mais à frente. Ele continua dizendo no mesmo versículo de 2 Coríntios, recomendamos-nos a consciência de todos vocês diante de Deus. O que isso quer dizer? Paulo está falando assim, se lembrem do tempo que eu estive aí com vocês, vejam como eu preguei, comparem o que eu prego com o que eles pregam, vejam a exposição clara das escrituras e o que eles fazem, eles torcem a escritura. Então a consciência de vocês sabem que eu prego a verdade, a consciência de vocês sabem que quando você evangeliza lá fora, as pessoas que vocês pregam o evangelho lá fora, elas sabem que é verdade. Porque se elas pensassem que não era verdade, elas não ficavam contra você. Elas iam dizer, não, beleza, eu acredito sim, tudo bem. Mas as pessoas nos perseguem porque sabem que é verdade, porque toca lá no fundo do coração delas. O evangelho toca no fundo do coração delas e elas até nos perseguem.
Pensem, o apóstolo Paulo está falando para eles, vejam na consciência de vocês o que ela diz sobre o que eu prego. E ele diz aqui, recomendo-nos a consciência de todos, ou seja, a consciência de todos vocês diante de Deus. Ele está dizendo assim, Deus é minha testemunha. Eu estou falando isso daqui, eu sei que um dia eu vou estar na presença do Senhor e eu vou prestar conta de tudo o que eu disse. Deus é minha testemunha. Eu não torço o Evangelho, não adultero o Evangelho, mas exponho claramente o Evangelho. É esse pensamento que você tem que ter diariamente na tua vida. Como é que eu vou falar de Jesus na minha escola, no meu trabalho, no meu dia a dia? Expondo as Escrituras, mas eu não sei. Então você vai aprender, você vai vir nos cultos, você vai procurar uma igreja bíblica que expõe o Evangelho de Deus, que expõe claramente a Bíblia, que não pega um versículo e torce para lá e torce para cá, que explica o que Paulo está falando, explica o que Jesus estava falando, o que Pedro, o que Tiago vão falando. Mostre a verdade para você. Versículo 3 de 2 Coríntios capítulo 4, sigam comigo, a primeira parte do versículo 3 diz assim, mas se o nosso Evangelho está encoberto, veja que interessante isso daí, ele está fazendo esse versículo 3 em contraste com o versículo 1 e 2, né? Ele está contrastando o que ele disse antes, eu prego e exponho claramente as Escrituras, mas se vocês não entendem, a culpa não é minha. Se você não está compreendendo, não está falando intelectualmente, depois vocês vão ver isso daí. Mas se está encoberto, ou seja, se você não está conseguindo ver, não fui eu que coloquei essa venda no teu olho, não. Você lembra que ele falou no capítulo 3, que eu expliquei de antes? Agora vocês já entenderam o capítulo 3, um pouquinho vocês entendem o que ele está falando aqui. Está encoberto? Tem um véu na frente? A culpa não é minha, não fui eu que coloquei esse véu aí, não. Vocês que estão querendo seguir a Deus pelos esforços de vocês. Vocês que estão querendo ser salvos pelos esforços de vocês. Vocês não veem a verdade? Por quê? Por que está encoberto ainda? E é interessante falar aqui que a gente não pode se apressar também em julgar as pessoas, né? Depois vocês vão ver mais adiante o apóstolo Paulo falando isso aqui. Tem gente que se apressa já em julgar quem foi condenado, quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Mas se o nosso Evangelho, se o Evangelho a qual eu pego com fidelidade, expondo as Escrituras, está encoberto, se eu não estou enchendo igreja, se as pessoas não estão vindo, se as pessoas não querem ouvir, vem e diz, oh, é de Deus e nunca mais voltam. Já aconteceu isso inúmeras vezes. Se eu não estou enchendo igreja, se o método que eu estou usando as pessoas não estão vindo, tem gente que diz assim, não, você tem que mudar o método que você faz. Você tem que pregar mais calmo. Meu irmão, quem congrega comigo, eu já preguei manso, já preguei calmo, já preguei um pouco mais nervoso, quando o Espírito Santo se manifesta de outras maneiras, né? Já preguei com mais ênfase, já preguei com mais calma. Não é a maneira que o pregador prega que vai fazer com que as pessoas fiquem ou não. É o Evangelho que vai fazer com que as pessoas fiquem ou não. Se o Evangelho está encoberto, se a maneira que eu prego vocês não conseguem entender, se eu explicando minuciosamente, versículo a versículo, e separando o versículo para explicar para vocês, se ainda assim está encoberto, o apóstolo Paulo está dizendo, se todas as vezes que eu estive com vocês, eu expliquei minuciosamente, claramente as Escrituras, se ainda está encoberto, ele vai continuar dizendo aqui, para os que estão perecendo que está encoberto. Se o que eu prego está encoberto, não é culpa minha. O Evangelho que faz a transformação na vida das pessoas. O meu compromisso é com a palavra de Deus, explicar minuciosamente, claramente as palavras. Mas se está encoberto, é para aqueles que estão perecendo, é para aqueles que estão morrendo, é para aqueles que estão caminhando para o inferno. O apóstolo Paulo ele não está falando aqui de intelecto, ele não está falando do intelecto das pessoas, de você compreender o Evangelho intelectualmente. Porque se você pedir para um ateu e você dizer lá para ele um versículo bíblico, ele vai estudar o grego, vai estudar a gramática, vai estudar a interpretação bíblica, ele vai dizer, não, é isso mesmo. Mas você acredita nisso? Não. Vai lá, lê João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aqui a palavra tel, a palavra que é Deus, a palavra mundo no grego, ele vai ver todas essas questões no grego, vai ver a gramática. Não, é verdade, é isso aí mesmo. Se alguém acreditar em Deus, então ele vai ter a vida eterna. É isso mesmo, o que está dizendo aí está certo, é exatamente isso. Você acredita? Não, não acredita. Então a pessoa pode entender intelectualmente certinho o que está na Bíblia, mas não crê. É verdade, mas eu não creio. Você acredita que você pode ser salvo? Não, não acredito. Então, se você prega o Evangelho, esclarece para as pessoas, mas elas não seguem Jesus Cristo, não é culpa sua. Não é você que encobriu, que torceu, que amaciou, que mudou o Evangelho, mas são essas pessoas que estão perecendo. Aqui já está falando da soberania de Deus, porque Deus é que chega até as pessoas, Deus que escolhe, é a misericórdia que nos foi dada, né? Mas o apóstolo Paulo vai mostrar que alguns deles, então, o primeiro ponto dessas pessoas não acreditar é que estavam encobertos, seus olhos estão encobertos, né? Por causa do véu deles acharem que tem que seguir a lei, dos meus esforços
para chegar à salvação. O que a gente não pode se apressar aqui para julgar? A gente não pode julgar, a pessoa não entendeu, não quer ouvir, não vem mais, então essa daí já vai para o inferno mesmo, nem vou, vamos para outra, pregar o evangelho. Tem gente que pensa assim, entrega para Satanás e vai pregar para outra. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo, não, assim como eu e você, nós não temos a palavra final, nós não somos o juiz. Né? Às vezes você vai pregar o evangelho para a pessoa, mas vai ficar por um tempo encoberto, ela não vai entender. Mas chega um dia que o Espírito Santo toca ela, pode ser no último minuto de vida dela. Nós não somos o juiz, nós pregamos o evangelho. Se a pessoa não entender, deixa que Deus trabalhe na vida dela. Às vezes não vai, e às vezes vai. Mas nós não temos a palavra final. Tiago, no capítulo 4, versículo 12, vai dizer isso sobre a salvação. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu irmão? Entenderam? Não está falando que você não pode julgar o teu irmão, está falando de salvação. Só existe um juiz que vai ou salvar ou destruir. É isso que Deus vai fazer. Uns ele vai destruir, outros ele vai salvar. Quem sabe disso é ele. E eu não posso dizer que o cara vai para o inferno, para o céu. Ele não terminou a vida dele ainda. Como é que eu vou saber se ele não vai se converter? E eu nem nunca mais vou saber se ele se converteu. Então, quando nós pregarmos o evangelho, denunciamos os falsos, pregamos a verdade, esclarecemos as dúvidas das pessoas, mas não julgamos aqueles que não querem aceitar a verdade como se já se perdessem. Nós temos uma responsabilidade. Versículo 4, siga comigo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Qual que é o outro motivo? O primeiro motivo é que eles têm um véu perante o rosto deles, porque eles querem com próprios esforços, voltando para a lei, obedecendo a lei, achando que vão obter salvação. E o outro motivo é a ação satânica, demoníaca. Satanás e os demônios, eles têm um propósito. Muita gente está cheio de herege pregando isso. Você já deve ter escutado em algum lugar. Satanás, ele quer tirar o teu carro, ele quer tirar o teu emprego, ele quer tirar a tua saúde. Satanás quer que você não escute o evangelho, cara. Tu acha que Satanás está preocupado se você tem carro ou não? Claro, ele pode mexer em todas essas áreas da tua vida. Mas você acha que Satanás também não pode prosperar as pessoas? O que ele falou para Jesus lá na tentação? Olha aí, ó, os reinos do mundo inteiro. Se prostrados me adorar, se prostrar me adorar, eu vou te dar tudo isso daí. Hoje o que muita igreja está pregando é isso. Se prostra aos pés desse Deus que eu estou te mostrando aqui, que você vai ter de tudo, você vai ter riqueza, vai ter fama. Quem que é esse Deus aí? O diabo. O nosso Senhor Jesus Cristo nunca prometeu nada disso daí para nós. A ação maligna então está fazendo com que essas pessoas não entendam, elas estão perecendo porque o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Satanás e os seus demônios então estão ali fazendo de tudo para que você não compreenda o evangelho, para que você não venha no culto, para que você não faça parte da igreja, para que você não esteja vinculado à igreja. Tem pessoas que ficam de uma para outra, pulando de uma para outra, e nunca permanecem. Eu vivi por muito tempo isso daí, eu vivi muito tempo de lá para cá. Um pouco porque eu estava errado, um pouco porque ele estava errado, até Deus me trazer para onde ele me trouxe hoje. Mas Satanás, ele quer que você não compreenda a palavra. Ele vai fazer com que você fique com sono, cansado, ele vai fazer de tudo na hora do culto para te atrapalhar de ouvir o evangelho. Ele vai fazer de tudo. Mateus capítulo 13, versículo 18 a 19. Você lembra a parábola do semeador que Jesus nos contou? Diz assim: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, ele arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado na beira do caminho. Ele vai falar sobre algumas pessoas, a semente é a palavra de Deus, né? E ele vai falar sobre alguns terrenos que são as pessoas. Ele diz que a semente que caiu na beira do caminho são pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem. Satanás vem rapidinho ali e tira o que ela aprendeu, tira o que foi pregado para ela, e essa pessoa vai embora, se desvia, essa pessoa sai, essa pessoa não quer mais saber. A ação do maligno é o que Jesus está falando. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E quando as pessoas leem esse texto, vem na hora: vai virar macumbeiro, vai virar espírita. Não, está falando de doutrinas, de ensinos de demônios. São igrejas, instituições religiosas que se chamam de igreja, que se denominam igrejas, que pregam guiadas por demônios. Homens endemoniados pregando a mensagem de Deus. Pessoas que não pregam o evangelho da verdade, mas que estão ensinando doutrinas de demônios. O texto está falando. Vão abandonar a fé, não vão não vão querer escutar a verdade e vão dar ouvidos a ensinos e doutrinas de demônios. E aqui um exemplo que eu coloquei para vocês entenderem. Quem que fez mais estrago na história?
O endemoniado de Gadareno ou Judas? Quem que fez mais estrago? O endemoniado de Gadareno estava lá, quebrava tudo, se cortava, vivia no meio dos túmulos. Mas quem que causou o estrago mesmo foi Judas. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, diferente do endemoniado de Gadareno, que não fazia mal para ninguém, estava fazendo mais mal para ele mesmo. Entendeu? Que caía, se debatia, babava e gritava. Né? Judas, quando Satanás entrou ele, o que ele fez? Saiu e foi vender Jesus. Quem que fez mais estrago? Judas. Está cheio de endemoniado aí nos púlpitos aí fora. Deus vai te prosperar, é o dia da vitória, é o dia da bênção, é a campanha não sei do que, é a campanha da tua fé te liberta, é a campanha para libertar o Espírito Santo. Esses dias havia isso daí, aqui no Francisco Beltrão, a campanha para libertar o Espírito Santo. Quem que prendeu Deus, gente? Que agora tem que fazer uma campanha para que Deus seja livre. A campanha do alvará de soltura para Deus. Já viu isso, gente? Mas as pessoas vão, enchem, torcem o Evangelho. Por que eu digo para vocês que você tem que pregar o Evangelho? Por que eu enfatizo tanto na evangelização? Por que nós temos esse dever que Deus nos deu? Porque as pessoas estão morrendo, estão perecendo aí fora. Judas saiu e foi vender Jesus. Estão aí vendendo Jesus. Jesus vai fazer o que você quiser. Se você fazer a campanha, se você colocar o dinheiro no envelope, se você vir a campanha dos tais dias, dos tantos dias, o jejum de Daniel, a fé de Abraão, né? Menos a sabedoria de Salomão. Ninguém quer estudar, né? A sabedoria de Salomão, ninguém tem campanha, né, da sabedoria de Salomão. Ninguém quer estudar a palavra. Estão aí fora fazendo esse tipo de coisa para atrair mais pessoas. Marcos, no capítulo 8, versículo 36, diz assim: pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mais uma armadilha de Satanás. Fazer de tudo para que você empregue o teu tempo em outra coisa e não siga Deus. Veja, analise a sua vida. O que você mais faz durante o dia? O Satanás, o diabo, os demônios, eles vão fazer você acreditar que você tem que fazer o que é mais urgente e deixar de lado o que é mais importante. Tem pessoa que não sabe o que é mais urgente, o que é mais importante. É urgente você trabalhar, é urgente você comer, mas o que é mais importante? Buscar o reino do céu e sua justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas, a Bíblia diz. Tem gente que pensa ao contrário: eu tenho que me matar fazendo as coisas, e se sobrar um tempo eu oro, se sobrar um tempo eu leio, se sobrar um tempo eu vou no culto, se sobrar um tempo eu fico com Deus, se sobrar um tempo eu faço as coisas para Deus, se sobrar um tempo eu evangelizo. Ideias malignas, demoníacas, ideias demoníacas. O diabo vai fazer de tudo para que você coloque e empregue as suas forças em outra coisa, não na oração, não na leitura da palavra, não no culto ao Senhor, não no estudo da palavra. Não, ele não vai querer. Ele vai fazer de tudo para tirar isso daí de você. O teu carro, tua casa, isso daí você pode perder sozinho. Satanás não precisa fazer força. Às vezes você faz alguma coisa errada, você perde tudo isso daí. Ele está preocupado mesmo com que você não ouça o evangelho da verdade. O texto continua dizendo, ainda no versículo ali de 2 Coríntios, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. O que Satanás faz? O Deus dessa era cegou o entendimento dos ímpios para que não vejam a glória de Cristo, para que não vejam, não entendam, não compreendam o evangelho da glória de Deus. Era isso que os judeus não queriam aceitar. Jesus não é Deus, Jesus não é Cristo, a glória de Deus não está em Jesus. Não é verdade isso daí. Paulo não prega a verdade, Paulo prega a mentira. Satanás não veio para te tirar de você conhecer a palavra. Olha só, eu prego o evangelho, está enchendo a igreja. Paulo, que é o errado, ele prega essas coisas aí e ninguém vai atrás dele. Olha quanto ele sofre, nem de Deus ele é, porque se fosse de Deus, Deus ia proteger ele. Porque Deus está preocupado com a tua proteção, porque Deus está preocupado, coitadinho de você. Olha os apóstolos, a vida deles. Deus pode prosperar como pode tirar o dinheiro. Deus ele vai quebrar tudo que tem no teu coração, todo o orgulho que tem no teu coração, tudo que tiver entre você e Deus, ele vai quebrar. Satanás vai usar essas coisas, o teu ego, a tua vontade, os teus desejos, para te tirar da vontade de Deus. Ele vai fazer isso, e muitos pregadores lá fora torcem a mensagem por causa disso. Um texto que eles distorcem bastante é esse, que você vai entender que é o diabo, que não é o diabo, aliás. João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida plenamente. Ou em outra tradução, o inimigo veio para matar e destruir, mas eu, venho para que tenham vida e vida em abundância, viu? Satanás ele vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês sejam ricos, para que vocês tenham vida em abundância. Esse texto não está falando disso. Jesus está falando: eu sou bom pastor. O falso pastor é aquele que vem para matar, roubar e destruir. Mas eu sou um bom pastor, as ovelhas escutam a minha voz. Jesus está falando de falsos pastores aí nesse texto. Daí o que o falso pastor faz? O falso pastor diz assim: é o diabo, não sou eu.
O falso pastor distorce o evangelho e diz assim: o Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas a verdade é que Jesus está falando do falso mestre, que veio para matar, roubar e destruir. Ele está falando do ladrão, do assalariado. Se você ler o texto inteiro de João, ali no capítulo 10, você vai ver que ele está falando de pastor falso e pastor verdadeiro. Mas o pastor falso distorce esse texto, joga a culpa no diabo. Você não prospera por causa do diabo. Você não tem cura por causa do diabo. Sabe por quê? É o espírito da pombagira que faz você trair a esposa. É o espírito do Zé Pilintra que vai fazer com que você fume, que você beba, que você tenha vícios. É tudo o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Nunca é a pessoa que é ruim. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, é o diabo. Satanás, ele vai fazer de tudo para você não ouvir o evangelho. Os pecados da carne, a imoralidade sexual, a idolatria, a bebedeira, todas essas coisas é da carne, não são pecados que o diabo faz que a gente faz, são pecados da carne. Mas o falso profeta vai fazer com que tudo seja o diabo que faça, porque ele vai fazer uma campanha, alguma coisa para te libertar daquilo ali. Mas a Bíblia diz que o que liberta? É conhecer Jesus. Versículo 5 diz assim: pois não somos nós que, não nós pregamos, não nos pregamos a nós mesmos. Eu não venho aqui pregar de mim, eu não venho aqui para falar da minha vida, eu não venho aqui para mostrar para vocês que eu sou inteligente, eu não venho para mostrar para vocês que eu estudo a Bíblia, eu não venho para mostrar, olha, como ele fala bonito, olha, ele não erra, ele não gagueja ou alguma coisa assim. Tem gente que gosta da glória, acha que o ministério pastoral, que é um ministério pastoral porque eu quero ser visto, eu quero estar lá na frente. Eu quero que as pessoas me vejam. Eu não venho aqui para pregar a mim mesmo. Se eu viesse aqui para pregar a mim mesmo, eu estava mentindo, distorcendo, usando de truques. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E eu repito. Eu não estou preocupado que a igreja vai encher e por isso eu uso o truque. Eu estou preocupado com que ela encha para que as pessoas ouçam o evangelho. Mas que seja através do evangelho. Não de outra maneira. Não de outra maneira. Não importa qual é o método que você use para encher a igreja. Se não for o evangelho, se não for para pregar a verdade, não precisa ter som, não adianta luz, não adianta fumaça, não adianta parede preta, não adianta nada. Não adianta luz, não adianta organizar o lugar. Se não for para pregar o evangelho, é tudo inútil, é tudo em vão. Não tem necessidade nenhuma, pois nós não estamos aqui para pregar nós mesmos. O texto continua: mas a Jesus, o Cristo, o nosso Senhor, mas Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou citar o começo de alguns livros aqui para que vocês entendam. Talvez na tua Bíblia em casa vai estar escrito servo, mas a palavra original que vai estar no texto, que eu já vou explicar, é doulos. Doulos é o nome do nosso ministério. E vocês vão entender o que é doulos. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo falando, ele diz assim: Paulo, escravo de Cristo Jesus. A palavra doulos significa escravo. Muitas traduções está servo, mas está errado. A palavra original é doulos, quer dizer escravo. Servo é aquele que trabalha para um patrão. Escravo é aquele que tem um senhor. Não, eu não sou escravo. Então, Cristo não é o teu senhor. Nós estudamos Romanos no capítulo 6, diz ali: ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Deus. Eu não sou escravo. Como que não? Você não quer se submeter a Deus para Ele fazer o que Ele quiser na tua vida? Então, o escravo é isso. Você submete a alguém para que essa pessoa faça o que quiser na tua vida. Ah, não, então a Deus eu quero ser escravo. Não é isso que a gente pede? Pai, faz a tua vontade e não a minha. É um escravo falando com o seu Senhor. Paulo, escravo de Cristo Jesus. Depois ele vai dizer que é apóstolo. Tiago, capítulo 1. Tiago, irmão de Jesus. Tiago não é apóstolo, aqui é o irmão de Jesus. Olha o que ele fala. Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele podia dizer assim: eu sou Tiago, sou irmão do cara. Sabe Deus? Sabe Salvador? Jesus? O cara aí que salvou tudo nós? Então, meu irmão. Ó. Ele não fala isso. Ele fala assim: eu sou escravo de Deus e sou escravo do meu irmão, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não fala em momento nenhum que ele é irmão de Jesus. Ele fala: não, eu sou escravo de Jesus. Ele é o meu Senhor. Se você diz que é servo de Deus, então Deus não é o teu Senhor, Ele é o teu patrão. Se você diz que Deus é o teu Senhor, então você é escravo. Você se submete à vontade dele. O patrão não, o servo, não, eu peço a conta e vou embora. E o servo pode trabalhar, o empregado pode trabalhar em vários lugares, para vários patrões. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque nós somos exclusivos de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo e Timóteo, escravo de Cristo Jesus. Judas no capítulo 1, Judas, escravo de Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. João capítulo 3, versículo 30, João Batista, quando é questionado, eles falam assim: mas Jesus está tendo mais seguidores que você. Ele usa um exemplo judaico para explicar quem ele é. Ele diz assim no versículo 30 de João capítulo 3: é necessário que ele cresça e eu diminua. Simples assim. Não estou aqui para pregar a mim mesmo.
Não tenho medo. Não me importa se as pessoas não vão gostar do jeito da minha pregação. Se vão achar chato, se não vão gostar. Não estou pregando a mim mesmo. Eu estaria preocupado com isso se fosse a minha imagem que está em jogo. É a minha imagem que está em jogo? Eu quero que todo mundo goste de mim? Ah, então calma aí. Então eu vou fazer diferente. Vou achar outro método. Mas não é. Isso aqui não é empresa. Isso aqui é a igreja, a noiva de Cristo. Eu não posso colocar um decote, não posso cortar um pedaço da saia. Tem que ser como Cristo quer, como está na palavra de Deus. Um exemplo, uma vez um pastor deu de um exemplo bem assim, o Marcos Granconato foi que deu. Ele dá exemplos ótimos do evangelho. Ele diz assim, João Batista está falando nesse texto o quê? No judaísmo tinha um amigo do noivo. Um amigo do noivo era um cara, amigo da família, que achava uma mulher direita, de boa família, para casar com esse jovem. Então o amigo do noivo é que apresentava, que fazia todo o processo de apresentar, mostrar a família, acompanhar. É até hoje assim no judaísmo. Os judeus fazem dessa maneira até hoje. O exemplo é o seguinte: você está ali, nós somos amigo do noivo, nós estamos mostrando, né, levando a noiva até o noivo, o pastor, né, o João Batista falando aqui, eu sou amigo do noivo, é necessário que o noivo cresça e que eu diminua, eu estou levando a noiva, eu vim para preparar o caminho do Senhor, eu estou levando a noiva. E sabe o que o falso mestre faz? Sabe aquele que distorce o evangelho que ele faz? Ele está ali, com o braço dado para a noiva, e ele começa a trovar a noiva, viu, mas não fica com ele, fica comigo. O meu método é melhor, o meu método enche igreja. Olha lá ele, morreu na cruz. Não, vamos tirar a cruz, vamos falar aqui da prosperidade. O amigo do noivo, quando ele trai o noivo, ele é o cara que prega o evangelho falso, ele está mexendo na noiva, ele está paquerando a noiva e o noivo está vendo lá. E o noivo vai chegar até ele um dia, e ele vai ser julgado. Eu não prego a mim mesmo, eu não prego para que vocês achem bonita a minha pregação, eu prego para que vocês recebam o evangelho da verdade, de maneira clara. Não importa se demorar 3 horas a pregação. O que importa é que vocês aprendam a verdade de maneira clara. O texto continua dizendo assim, e a nós mesmos como escravos de vocês, por amor de Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele não está falando, eu vou me submeter à vontade de vocês. Não, ele está falando o que Jesus explicou. Jesus falou sobre isso. Está lá em Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28. Vocês vão entender por que ele diz, nós como escravos de vocês. Não vim para mostrar a mim mesmo, vim para pregar Jesus Cristo, e nós somos escravos de vocês. É dessa maneira que vocês têm que me ver, como alguém que serve vocês, e vocês vão entender. Jesus fala assim, Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, escravo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, não de todos, mas de muitos. Você quer ser visto? Você quer ser importante? Então você deve ser aquele que serve a todos. Tem muita gente que diz assim, mas essa pessoa só me rejeita, me faz sofrer. Eu não vou me submeter a isso para pregar o evangelho. Não, eu tenho vergonha, não, eu não gosto, eu não vou me submeter a isso. É assim? Foi assim que Cristo fez? Cristo se submeteu à vergonha pública por nós. Ele se submeteu à morte pública, ao castigo público, à rejeição do seu próprio povo, por causa de nós. É dessa mesma maneira que nós devemos servir as pessoas. Se nós sermos envergonhados perante os outros, beleza. Ser rejeitado, Jesus foi rejeitado também. A chegar ao ponto de apanhar, sofrer na carne, Jesus também sofreu assim. Nós pregamos porque a graça de Deus chegou até nós. Nós estamos aqui para servir. O pastor, ele está falando mais do apostolado dele, né? Ele está falando mais para o pastor aqui. O propósito do pastor não é ser visto. O propósito do pastor é mostrar Cristo, mostrar quem Jesus é, ensinar a Bíblia para as pessoas. Versículo 6, e nos encaminhamos para o final. A primeira parte do versículo diz assim, pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, e agora o apóstolo Paulo nos chama lá para o capítulo 1 de Gênesis, lá para o comecinho da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 4 diz assim, no princípio Deus criou os céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. O apóstolo Paulo diz, dessa mesma maneira, olha só que interessante, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações. Não, você tem que se esforçar para ir para o céu.
Não, Paulo está errado. Não é pela graça não, não é de graça não. Você tem que se esforçar para entrar no céu. Você tem que evangelizar, você tem que fazer a campanha, você tem que se santificar para ir para o céu. Não, para ir para o céu você não faz isso. Quem faz isso é quem vai para o céu. Foi porque a misericórdia de Deus nos alcançou que nós obedecemos. Não é o contrário, eu obedeço para Ele me aceitar. É porque Ele me aceitou que daí eu obedeço a Ele. Antes nós éramos escravos do pecado, agora somos dele. Somos de Deus. A mesma força, da mesma maneira que Deus lá no começo disse, haja luz, é da mesma força, com o mesmo poder que Ele resplandeceu em nossos corações. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, olha só que interessante esse texto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De quem nós somos? Nós somos de Deus, povo dele. Ele nos comprou com o sangue de Jesus Cristo. Ele nos trouxe das trevas para a luz. A mesma pessoa, o mesmo ser, o mesmo poder que ele disse lá no começo, que as coisas se façam, que haja luz, que a luz se separe das trevas. Esse mesmo Deus, Criador de todas as coisas, é aquele que veio até nós, quando nós estávamos mortos em pecados e delitos, e nos resgatou. A sua misericórdia foi dada a nós. Foi Ele, não é nós, não é a nossa força. O texto continua assim: para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, pois depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos. Quanto ao nome que herdou, é superior ao deles. Jesus é a luz da glória de Deus. Ele é o sol da justiça. É Ele que resplandece em nosso coração. O conhecimento da glória de Deus, o versículo 6 está falando aí de 2 Coríntios 4. É o conhecimento, não é sentimento. Eu senti uma coisa boa, deu um arrepio. Não, é conhecer a palavra de Deus. É a exposição clara das Sagradas Escrituras. É dessa maneira, sem torcer, sem ter truque, sem ter um método para atrair as pessoas para a igreja. É pregando fielmente a palavra. E é Deus que faz isso em nós. É Deus que usa o Evangelho. A palavra de Deus fala assim em Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas se você está ouvindo o Evangelho encoberto, o Evangelho distorcido, você nunca vai ver a glória de Deus. Tem pessoas que nunca mudam. Tem pessoas que não entendem o Evangelho porque nunca foi pregada a verdade. Muitas pessoas dizem assim, mas olha, Jesus está prestes a voltar. Eu também acredito nisso, porque todo mundo já ouviu o Evangelho. Pede em Francisco Beltrão, eu quero que qualquer um de vocês chegue ali na praça, depois que passar essa pandemia, por favor. Fique ali e faça uma experiência. Faça uma experiência, comece a conversar com as pessoas. Você vai na igreja? Sim, eu vou na igreja. Então me diga o que é o Evangelho. Ninguém sabe. As boas novas, pode ser que tenha alguém que vai te falar. Então me explica o que é essas boas novas. Não sabe dizer. E aí, o que é Jesus? Quem é Jesus? Meu Salvador. Jesus Cristo. O que significa Cristo? Cristo é o sobrenome de Jesus. As pessoas não sabem. Conhecimento da glória de Deus. Conhecer a verdade. Sabe como você vai ser liberto? João 8,32. E conhecerão a verdade, a verdade vos libertará. Versículo 36 mais adiante. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão libertos. João 8,12 diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Simples assim. É através do conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, o conhecimento da glória de Deus. Agora você entende o dever que você tem como igreja, de estudar a palavra, de conhecer o Evangelho de Deus, não somente para a tua vida. As pessoas vão começar a te caluniar. É isso que Jesus falou, nós vamos ser perseguidos. Muitos vão ficar contra nós, muitos vão falar mal de nós. Não existe esse negócio da vitória aí, como dizem. É vida em abundância, mas é vida em abundância no céu. Deus veio para nos dar, Jesus veio para nos dar vida, mas vida em abundância lá. Aqui Ele não prometeu isso. Ele não prometeu riqueza, apesar dele fazer para muitas pessoas. Ele não prometeu saúde, Ele prometeu que nós ia sofrer. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês vão vencer também através de mim.
Em mim vocês serão libertos, em mim o véu vai cair, em mim Satanás não vai ter mais força de distorcer a tua mente. Paulo está falando para eles, pessoas vêm aí tentar distorcer a mente de vocês, mas vejam na consciência de vocês, vocês sabem que eu prego a verdade. Vocês sabem que o Espírito Santo manifesta no coração de vocês que é a verdade. Vocês sabem que a palavra entra rasgando o nosso coração, mas para transformar você num homem, numa mulher de Deus, é através de Jesus Cristo, do conhecimento da glória de Deus. Nós não distorcemos a palavra, nós temos esse ministério da proclamação do Evangelho. Nós não usamos de truque, nós pelo contrário expomos as obras das trevas, nós denunciamos os falsos mestres. Nós temos um dever com cada pessoa que tem lá fora de pregar o Evangelho, porque nós não temos lista nenhuma de quem é salvo e quem é condenado. Então, para todos, nós temos a mesma esperança, a mesma fé, proclamar o Evangelho para que essa pessoa seja salva e veja e tenha o conhecimento da glória de Deus. Não importa as acusações, não importa quantas vezes fomos caluniados, não importa se a nossa família fica contra, não importa se você perdeu o teu emprego, Deus está em primeiro lugar. Não é o seu trabalho, não é a sua escola, não é a sua família, Deus está em primeiro lugar. Depois você pode então cuidar das coisas materiais, das suas coisas terrenas, mas em primeiro lugar a palavra de Deus. O marido, principalmente em casa, nós temos falado aqui tanto do culto familiar, acordar cedinho ali, pegar a sua família e fazer um culto familiar. O homem pegar a palavra de Deus, vamos cantar um louvor, vamos escutar um louvor, vamos orar ao Senhor, ler uma palavra, explicar para a sua família, abençoar a sua esposa, ensinar a sua esposa, depois terminar com uma oração. Primeira coisa do dia, culto familiar. Mas para você fazer isso, você tem que ter um conhecimento básico da palavra de Deus. Isso que é um homem de verdade, é um que prega o Evangelho, que vai ser perseguido, uma mulher de Deus que prega o Evangelho, que se precisar chorar, que a pessoa chora, se precisar ir atrás, mesmo a pessoa estando ou rejeitando, muitas vezes nós oramos, as pessoas falam mal de nós, nos perseguem. Nós estamos aqui um ministério que é 5 pessoas, 5 membros, 5 membros, e daí eu vou no Clube Marrecas, daí o irmão lá me fala assim: pois os pastores aí da cidade já estão falando mal de tu porque você tem tatuagem. Vão eles para o inferno com as falsas doutrinas deles. Esse sim entrega para Satanás. Vão para o inferno. Ou prega o Evangelho para eles para que eles se convertam, mas são falsos usados por demônios. Revele essa falsa doutrina. Revele essa falsa doutrina deles. Revele essa falsa doutrina. Para que ou essa pessoa nasça de novo e conheça o Evangelho ou vai ser condenada. Sabe para quem que o meu Evangelho está encoberto? A exposição das Escrituras para aqueles que estão perecendo, não para nós que estamos sendo salvos. Olha só que interessante. Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois do grego. O Evangelho é o poder de Deus, o mesmo poder que Deus usou para começar o mundo, para dizer que haja luz, é o mesmo poder que age nas nossas vidas. É através da pregação do Evangelho, não é através de oração, não é através de expulsar demônio, não é através de campanha, não é através da prosperidade, é através do Evangelho, da palavra de Deus, do conhecimento da glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Quando você começar a pregar o Evangelho verdadeiro, as pessoas vão dizer: não, não é assim. Você está ficando louco, você está virando extremista, não faltar no culto, orar para o almoço, orar no meio de todo mundo no restaurante, levantar mais cedo para fazer culto familiar. Não, Deus quer que você descanse, Deus quer o teu bem, Deus quer te prosperar. Não, a campanha que vai te libertar, é a oração que vai te libertar, não é a verdade, não é o conhecimento da glória de Deus. É loucura isso daí que você está seguindo. Isso daí não é igreja. Como falavam do apóstolo Paulo, esse cara é um herege. Vão começar a falar mal de você também quando você pregar a verdade. Eles vão dizer que é loucura, vão dizer que você é extremista, vão dizer que não precisa seguir tão certinho assim. Mas sabe para quem que o Evangelho de Deus, o Evangelho da cruz é loucura? Para os que estão indo para o inferno. Porque para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus que se manifesta para a salvação de nós que cremos na palavra de Deus, na verdade. Esse é o poder do Espírito Santo. É através da palavra. Se não existe pregação do Evangelho, não existe manifestação do poder de Deus. Se não existe a exposição da Escritura, nós podemos fazer festa aqui na frente. Pode chover de pessoa. E Jesus vai falar para os fariseus bem assim: vocês rodeiam o mundo para trazer pessoas para a religião de vocês e depois tornam elas 2 vezes mais merecedoras do inferno que vocês mesmos. Jesus manso e humilde de coração. Jesus que nos ama incondicionalmente. Palavras duras, mas para salvação, não para destruição.
Palavras duras, mas para salvação, não para que a pessoa pereça. Se estão perecendo, se não estão entendendo, se está encoberto, é aqueles que são os descrentes. Ore pelas pessoas, tenha fé na conversão das pessoas, mas pregue o evangelho verdadeiro, para que Deus venha mudar a vida da sua família, sua vida, as pessoas que estão ao teu redor, seus colegas no trabalho, os colegas nas escolas. Ore e aprenda o evangelho para que você explique para as pessoas. Nós temos um ministério. Esse ministério a qual nós temos foi nos dado pela misericórdia de Deus, e é o ministério da proclamação do evangelho, o ministério de pegar nas mãos das pessoas. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz que nós temos o ministério da reconciliação. O que significa isso? É pegar na mão da pessoa. Sabe no colégio, quando dois amiguinhos brigam? As duas pessoas brigam, a professora vem e pega assim, agora dão as mãos, vão fazer as pazes. Nós temos esse ministério. Deus, a ira de Deus está sobre o pecador é inimigo com Deus. Nós mostramos o evangelho, e pregando o evangelho nós estamos pegando na mão dessa pessoa e na mão de Deus e reconciliando as duas através de Jesus Cristo, do evangelho da verdade. Somente através da cruz de Cristo, somente através de Cristo resplandeça o conhecimento da glória de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A pregação da cruz, que é loucura para o mundo, mas é salvação para nós. O sacrifício de Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário, a glória de Deus que está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A quem seja a honra e a glória para todos sempre.